Êxodo capítulo de número 3, a partir do versículo 1, a palavra que Deus colocou ao meu coração, eu gostaria de transmitir em rápidas palavras, poucas palavras, mais objetiva ao seu e ao meu coração. Diz assim a palavra do Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E porque a sarça não se queima, vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegue para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar onde estás é terra santa. Amém? Pai querido, maravilhoso, mais uma vez na tua presença queremos orar, agradecê-lo, Senhor, porque esta vigília também temos a tua palavra para poder meditar nela, e nesta hora queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, fala conosco, medita, ó Deus, leva-nos a meditar, e que nosso coração possa empregar a tua palavra, porque ela é maravilhosa para a nossa vida. Nós oramos agradecidos no nome maravilhoso de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Estou muito feliz por mais uma vez trazer uma pequena porção da palavra de Deus ao seu e também ao meu coração. Nós sabemos muito bem, irmãos, que nós como seres humanos, as coisas que nós vemos como belas, quer seja algo pequeno ou grande, traz um contentamento interno dentro de nós, uma satisfação pelo fato de nós estarmos assim perplexos, estarmos até de uma maneira deslumbrados por alguma coisa que nós não vimos. Segundo, se você pesquisar na internet, você vai ver que existem pelo menos 10 lugares e coisas no mundo que são incríveis aos olhos dos seres humanos. Se você for em várias partes do mundo, você vai achar lugares que foram denominados como lugares surpreendentes, maravilhosos, bonitos para o ser humano ver, visitar e até mesmo guardar como imagem na sua mente. Assim também a palavra de Deus aqui vai nos mostrar um homem que ele teve uma experiência com algo que ele não havia visto. Esse homem que nós acabamos de ler, o nome dele é Moisés, que o significado no hebraico do nome dele quer dizer das águas foi tirado. Sabemos muito bem que Moisés é descendente do povo israelita, claro, óbvio, porque o livro de Êxodo, que é o livro da partida, isso quer dizer Êxodo, vai estar falando e continuando a falar sobre o povo de Deus, o povo chamado hebreu, o povo de Israel. E nós muito sabemos que este povo permaneceu em um lugar chamado Egito, logo após a morte de José, que foi um governador, um homem muito importante, virando as páginas anteriores, que é de Gênesis, falando da história de um filho muito importante do patriarca Jacó, que foi José, e da grande e maravilhosa bênção de Deus sobre a vida dele. O povo de Israel cresceu, multiplicou-se, foi fecundo, foi próspero e viveu nas campinas do Egito. Mas este povo crescia muito, e também com o crescimento e o avanço dos dias, a história nos mostra que a dinastia dos faraós vieram, reis passaram, assentaram-se no trono, e os reis que vieram depois do rei, que estava justamente marcando a época de José, dos seus irmãos, do seu pai, morreu, passou, o povo de Israel cresceu, vieram outros novos, e esta nação crescendo, também da mesma maneira, o Egito cresceu, os egípcios cresceram, os reis vieram e passaram, e diz a palavra de Deus no capítulo 1, que o fato dos reis posteriores ao rei, pelo qual José estava ajudando a governar o Egito,
morreu e veio e passou, não conheceu mais o povo de Israel, não sabia mais do que havia acontecido com os seus reis, com seus antecessores, que eles sucederam. E aí o diabo, que nós percebemos que é claro que é uma ação dele, colocou no coração deste rei que estava aqui o desejo de perseguir o povo de Deus, porque achava que eles estavam crescendo e poderia tomar o lugar dos egípcios. Então o povo de Israel começou a sofrer duras sanções, e a dura sanção é trabalhar. O trabalho nós sabemos que dignifica, o trabalho muito nos enriquece, muito nos dá um prazer de saber que aquilo que você conquistou durante o dia, durante a semana, durante o mês ou durante os anos, veio a sua mão e você investiu, está vendo o fruto daquilo que você com seu suor, com seu trabalho veio a ganhar. Isso é muito bom, mas o trabalho escravo não dignifica ninguém, não é verdade? O trabalho que você tem que trabalhar forçado, isso não traz nenhum enriquecimento para a vida de ninguém, sim tristeza, depressão, opressão, e lamúrias. E isso que aconteceu com o povo chamado povo de Israel. Mas nós sabemos muito bem que aqui no capítulo de número 2, da casa de Levi, da filha de Levi, nasceu um pequeno. Nós sabemos muito bem que eles começaram a perseguir os homens, não é isso? Tentar matar os primogênitos, mas este foi poupado por Deus. História linda e maravilhosa. Ele veio a crescer, 3 etapas se cumpriram na vida deste pequeno que tornou-se jovem, depois um adulto, homem maduro, chamado Moisés. Primeira etapa, 40 anos, segunda etapa, 40 e a terceira, 40. 40 que viveu no Egito, sendo ensinado, 40 que ele viveu fora do Egito, na casa do seu sogro, e depois 40 que ele viveu até chegar no momento que não entrou na terra prometida. Essas foram as etapas da vida deste homem chamado Moisés. E nós entendemos muito bem que um determinado dia, na sua segunda etapa de vida, este homem chamado Moisés estava na casa do seu sogro. E aí na casa do seu sogro ele cuidava de quê? Cuidava de ovelhas. E lá, segundo os sábios, se você for no Talmud, que é a tradição oral que ajuda aos judeus entenderem sobre a lei, lá no Talmud vai dizer pelos sábios que Moisés, ele cuidava muito bem, de uma maneira muito minuciosa, sobre as ovelhas. Ele cuidava e não deixava os lobos, os leões, nada atacar, pegar as ovelhas. E preste atenção numa coisa, segundo os sábios e estudiosos, os eruditos do judaísmo e da lei, eles falam que por causa disso, Deus olhou essa qualidade em Moisés e fez com que Moisés, por causa da qualidade, cuidar muito bem das ovelhas, Moisés fosse levantado para cuidar do rebanho de Deus chamado povo de Israel. Foi por isso que Deus olhou e viu essa qualidade no coração de Moisés, de amor, de cuidado extremo pelas ovelhas do seu sogro. E Deus, então, assim eu estou parafraseando, entendendo que Deus viu essa qualidade e falou: vou investir neste homem porque ele vai cuidar de uma maneira tremenda, de uma maneira amorosa do meu povo, que são as minhas ovelhas, o povo de Israel. E aí a palavra de Deus fala que um determinado dia, quando ele cuidava das ovelhas, que aqui no capítulo 3, aonde nós queremos chegar, capítulo 3, diz a palavra que Moisés estava no meio do lugar aonde as ovelhas estavam tentando ir pastando, mas apareceu o anjo do Senhor naquele lugar. E quando apareceu o anjo do Senhor, e da mesma maneira que apareceu um anjo, um pequeno arbusto, isso não era comum, com certeza que não. Os olhos de Moisés poderiam ter olhado por um outro lado, assim eu penso, e visto um outro arbusto, mas a diferença entre um e o outro é que um estava normal, poderia estar até sem folhas, mas estava normal com seus galhos, mas aquele outro, pelo qual o anjo de Deus estava ao lado, estava ardendo em chamas, mas não consumia os galhos daquele pequeno arbusto. Quando ele viu, ele ficou atemorizado, com medo, ele ficou perplexo, ele viu que era uma visão completamente
sobrenatural da visão que ele estava vendo. E uma voz saiu lá do meio e chamou quem? Ele pelo nome: Moisés, Moisés. E a única coisa que Moisés, depois que Deus bradou o nome dele, foi dizer: eis-me aqui. E aí Deus não parou de chamá-lo, mas sim dirigiu uma palavra maravilhosa para Moisés, confrontadora para Moisés, que é a palavra que Deus quer que nós entendamos nesta noite, que é, continuou Deus, versículo 5, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso. Os eruditos, os sábios estudiosos dizem, talvez para nós vai ser uma coisa comum que nós interpretamos, que não está errado também, do fato de tirar a sandália dos pés e chegar até ali, porque Deus estava ali, Ele é um Deus santo, um Deus todo-poderoso, e o fato de tirar a sandália era um fato de demonstração que nós temos que nos humilhar diante da santidade, da grandeza de Deus. Sim, temos que fazer isso, mas segundo a análise dos estudiosos, que está muito mais além do que a nossa análise, mas é uma questão de compreensão nossa no contexto histórico, no contexto que Moisés estava vivendo, segundo a análise deles, quando Deus diz, tira a sandália dos teus pés. Sabe por que Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés? Porque as sandálias que Moisés estava usando eram as sandálias que ele usava lá no Egito. Eram as sandálias que ele continuava usando, que eram as mesmas sandálias do Egito. E nas sandálias do Egito, por ele ser um príncipe, tinha duas fotografias, uma do lado, outra do outro, de um deus chamado Ra, que era o deus máximo dos egípcios. Deus mandou ele tirar algo que era para adoração a um outro Deus. Deus mandou ele tirar algo que era algo que estava ligado com a idolatria, ligado com o mundo, ligado com o Egito. Por quê? Porque agora nada que é do mundo, nada que é de idolatria, nada que é de adoração a outro Deus poderia conectar Moisés a esses outros deuses e a Deus. Então, para que Moisés conectasse a Deus, chegasse a Deus, ele deveria deixar tudo aquilo que o Egito estava na vida dele. Esta é uma pequena palavra que eu gostaria de meditar com vocês, debaixo do tema que nós temos que olhar realmente para alguma coisa na nossa vida que falta ser tirado. O que falta ser tirado na nossa vida para que Deus se manifeste de uma maneira tremenda e cumpra aquilo que Ele tem para a nossa vida? O que tem que ser tirado são as coisas que nos conectam ao mundo, que nos conectam ao cosmos, que nos conectam ao mundanismo, que nos conecta às ações diabólicas de Satanás, que nos conecta à idolatria, que nos conecta à carnalidade, que nos conecta às coisas materiais que nos desviam de Deus, que nos conecta às coisas humanas, que nos separam das coisas espirituais. O que estava fazendo Moisés, não a chegar de uma maneira completa, era a sandália que ele tinha no pé, porque a sandália era a conexão com Deus, por causa da esfinge do Deus. Então Deus falou, olha Moisés, para chegar na minha presença, para que a minha glória continue saindo a minha voz e você veja e compreenda o que eu tenho para você a partir deste momento que você está tendo este encontro comigo, você tem que tirar algo que você está trazendo lá do Egito, que é as sandálias que estão nos teus pés. Quando você arrancar as sandálias dos teus pés, que pertence ao Egito, que pertence ao Deus Ra, que pertence à idolatria, que está dando glória a um outro Deus, que não seja eu, que não sou eu, a partir de agora, que você está com os seus pés desnudos, os seus pés desconectados da idolatria do Egito, eu irei fazer coisas maravilhosas e tremendas por intermédio da sua vida. Quem está entendendo essa palavra, diga aleluia, diga glória a Deus. O que falta tirar na nossa vida? Este é o tema que eu gostaria de falar com vocês em rápidas palavras. Eu vou para um texto da palavra de Deus, de tantos textos, só
só para nós podermos entender o que falta tirar na nossa vida, segundo o que Paulo fala lá aos Gálatas. Olha que coisa interessante, uma lista de coisas que precisam ser tiradas da nossa vida. E se nesta noite estiver na vida de um dos irmãos ou de alguns dos irmãos aqui nesta noite, eu quero te pedir que você, dentro da sua mente, por favor, você não precisa falar para mim, mas dentro da sua mente, você conectada com Deus, você visualize dentro da sua mente uma cesta de lixo. E aí, quando eu ler aqui, quando nós lermos aqui na palavra de Deus, se alguma destas coisas for o Egito, o mundo, a exemplificação de algo que está te desvinculando de Deus, você vai tirar isso da sua vida profeticamente, jogar dentro da cesta de lixo, porque Deus tem coisa maravilhosa para fazer com a sua e com a minha vida. Gálatas capítulo 5, versículo 19 está dizendo: as obras da carne são conhecidas, as quais são: primeiro, prostituição; segundo, impureza; terceiro, lascívia, que é a mesma coisa de sensualidade; quarta coisa, idolatria; quinta, feitiçarias; sétima, não é? Inimizades; outra, porfias, não é, que é a mesma coisa de brigas; outra coisa, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias. E ainda o escritor aos Gálatas, que é o apóstolo Paulo, ele disse assim: olha, já foi dada uma lista, mas Paulo diz: olha, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo: olha, estas coisas são dadas nomes a elas. Estas coisas que te vinculam ao mundo, que te vinculam ao império das trevas, que te vinculam, podemos chamar de Egito, que te vinculam a outros deuses, eu estou dando nome, mas eu tenho algo para dizer para vocês: existem outros tipos de ações que fazem com que o homem esteja vinculado a elas, e estas também, que eu não tenho nome para dar, mas são ações terríveis, carnais, diabólicas, que nos separam de Deus. Se cometerem tais coisas e fizerem estas coisas, os tais não herdarão o reino de Deus. Esta noite é uma noite para nós entendermos o que está faltando ser tirado da nossa vida, para que Deus possa manifestar a sarça dele na nossa vida, para que Deus manifeste a voz audível que ele tem, a voz inteligível, a voz que nós venhamos decifrar. A voz que Deus está usando a boca do pastor é a voz de Deus, a voz que Deus está usando esta pessoa é a voz de Deus. Este versículo que eu estou lendo, esse versículo que eu estou vendo, esta ação que eu estou vendo, é Deus falando comigo. Para nós termos esta conexão de Deus falarmos conosco, precisa ser tirado algo que nos distancia de Deus, que está nos fazendo estar ligado ao Egito, ligado ao mundo, ligado às coisas que Satanás quer que nós estejamos ligados. Olha para você, olha para mim. Talvez são coisas que nós, olhando ao nosso derredor, nós não estamos vendo, mas são espirituais, são ações, obras malignas, carnais, obras que nós vamos estar perdendo contato com Deus, e quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que falta ser tirado na nossa vida para que Deus opere mais, para que Deus nos use mais, para que Deus se manifeste mais? Deus disse para Moisés: tira a sandália. Essa sandália que está no teu pé é do Egito. Essa sandália aí é uma sandália que tem o significado de adoração a outros deuses. Arranca ela agora, porque aonde você vai chegar, Moisés, é lugar
santo, a minha presença é santa, a minha presença tem que ser desvinculado. Tudo que é do mundo, tudo que é obra da carne, tudo que é satânico, tudo que está relacionado ao homem, as coisas terrenas, as coisas que fazem o homem perder, tira da tua vida e vem para a minha presença, porque a minha presença é uma presença santa, aleluia. Olha, para nós terminarmos esta palavra, para nós estarmos conectados, desvincularmos tudo de Deus, para nós estarmos conectados com Deus e sermos mais usados por Deus, santificados por Deus, precisamos fazer uma aliança com o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, 16, digo porém, andai em espírito e não satisfareis as concupiscências ou os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Claro, a carne ou as coisas mundanas e diabólicas nunca vão estar em sintonia com as coisas espirituais e do Espírito Santo. Vamos ler mais? Aqui está dizendo assim na palavra de Deus: estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí mais embaixo está dizendo assim, para nós terminarmos, 22, mas o fruto do Espírito, ou seja, mas aquilo que o Espírito produz em nós, que se chama fruto, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quero ler o próximo versículo. Olha que lindo esse próximo versículo. E os que são de Cristo Jesus crucificarão o quê? A carne com as suas paixões e concupiscências. Olha, quem está vivendo com o Cristo Jesus está arrancando a sandália do Egito está sendo tirada, está se achegando até o lugar onde Deus está manifestando, porque a presença de Deus é uma presença o quê? É uma presença contaminada? Não, mas o texto está dizendo, vem para cá Moisés, arranca a sandália, porque na minha presença você vai encontrar santidade, aleluia. E a santidade está relacionada a quem? Ao Espírito Santo. Quando nós achegamos para a santidade de Deus, Deus ele coloca dentro de nós amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí todos vão ver que estas coisas jamais vão ser proibidas na nossa vida, porque quem anda em santidade anda segundo a vontade e o desejo de Deus. Tira a sandália do teu pé, arranque a sandália, arranque o Egito, arranque o mundo, arranque as obras da carne e se revista da glória do Espírito Santo, porque quem vive em espírito, anda no Espírito, anda em Jesus e agrada a Deus sobre todas as coisas. Levanta a sua mão para poder glorificar e adorar o nome do Senhor. Levanta a tua mão e diga glória a Deus, diga aleluia. Fala: Jesus, me ajuda a tirar toda a obra da carne, toda a sandália do Egito. Jesus, me ajuda a tirar o vício, me ajuda a tirar o ódio, me ajuda a tirar a concupiscência. Jesus, me ajuda a tirar as obras da carne da minha vida, jogar dentro da cesta de lixo, porque é lá que é o lugar das obras da carne, e faça-me andar em santidade, aleluia. Levanta a tua mão. Senhor, aqui está a igreja do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. O que falta tirar em nós, nos ajuda, Espírito Santo. Pai, esclarece a nossa mente nesta noite. Pai, existe algo na nossa vida que precisa ser tirado na vida dos meus irmãos. Mostra para eles, para a glória do teu nome. E nesta noite, Senhor, seja arrancado dia após dia, tira a sandália dos teus pés, tira o mundo do teu coração, tira tudo que não agrada a Deus da tua vida.
porque o lugar que a presença de Deus é santo, o Espírito Santo vai trazer coisas santas para a tua vida, fruto para a tua vida, e você vai viver num nível espiritual muito mais elevado, assim no nome de Jesus. Faça isso, Jesus, faça isso, Jesus, faça isso, Jesus.